Fala aí, povo. O primeiro filme de Transformers saiu lá atrás em 2007 e ainda assim até hoje, se você for olhar, o filme ainda tem um CGI muito bom, mesmo já tendo passado quase que 20 anos desde o lançamento. Então, assim como a gente já falou num outro vídeo que você pode conferir depois aqui no card sobre os detalhes e curiosidades da produção de Cavaleiro das Trevas, bora ver hoje justamente, todos os detalhes, essas curiosidades agora só que do filme dos Transformers lá de 2007. First thing that I sat down with the writers was an idea to make this a story about a boy in his car, because that's something everybody can relate to. Bom, se você não sabia, o Steven Spielberg foi o produtor executivo desse filme, tendo assim bastante influência na produção, como por exemplo na escolha do próprio Michael Bay. Que assim, gostando ou não dele, até porque o Michael Bay divide muitas opiniões, principalmente dos fãs de Transformers, com todas as decisões que ele teve nessa franquia, o Michael Bay acaba sendo até hoje um dos melhores diretores em filmes de ação. Então, se muitas cenas de ação em Transformers são tão incríveis assim, muito daquilo é por causa dele. I said to myself, if you can make this really real and edgy, and I saw a couple images that were towards the direction that they would like to take this, and I'm like, that's really interesting. Pode até não parecer, mas apesar de ter muito CGI, o Michael Bay e a produção do filme se deram ao trabalho de usar muito efeito prático ao longo de todo o filme. Isso desde realmente construir os robôs ali no cenário, ou até mesmo várias e várias explosões. De verdade tem explosão pra caramba que eles fizeram no set ali no filme, além também de outras cenas incríveis como perseguições e muito mais. Como eu já disse algumas vezes aqui no canal, pra mim você consegue saber que um filme tem um bom CGI, ou qualquer outra produção, quando você não sabe dizer se aquela cena ali tem ou não um CGI, se é verdade ou se é mentira. E assim no caso de Transformers, o filme tem bastante efeito prático, principalmente as explosões e os carros que você vê voando por aí o tempo todo no filme, ou até os robôs, que em algumas partes foram simplesmente criados totalmente de verdade. Dois ótimos exemplos disso acontecem naquela sequência de cenas que a gente acompanha no setor 7, tanto quando a gente vê a primeira vez ali o Megatron congelado, quanto também quando a gente vê, o Bumblebee sendo congelado. Bom, tudo que é congelado ali eles tentaram fazer alguma coisa do tipo, De qualquer maneira, é óbvio que isso daqui não era toda a hora, Na grande maioria do filme, os atores estavam ali correndo e gritando, só que do nada. Apesar de tudo isso aqui, que pra mim pelo menos é muito bom, uma das partes mais criticadas dos Transformers do Michael Bay são os designs totalmente diferentes dos originais e clássicos. Mas acredite ou não, isso não foi uma decisão tão assim errada ou tomada à toa, já que ela teve bastante coisa por trás dela, desde a visão do diretor, como também a questão da Hasbro, já que se você não se lembra ou só não sabia, a Hasbro é a dona dos Transformers, que em si são uma linha de brinquedos da Hasbro. Então o grande objetivo ali de tudo aquilo é simplesmente vender bonecos. Com isso, o Michael Bay quis criar meio que esse endoesqueleto nos robôs totalmente alienígena, para que assim, quando eles chegassem na Terra, eles escaneassem veículos para se disfarçar naquele planeta. O que, pelo menos para mim, foi algo bem sacado, Você tem toda aquela visão de ser algo muito alienígena quando eles estão ali em Cybertron, ou nas suas formas, originais com esse endoesqueleto, e também gerou várias cenas incríveis de transformações, com os robôs escaneando os veículos e se transformando neles. O que por sinal foi algo que a produção fez questão de não ter nenhuma trapaça, já que quando um caminhão se transforma, você realmente consegue imaginar que todo aquele robô ali caberia dentro dele, sabe? On Cybertron, I mean, they all walked around like with truck parts, transformed, and that just doesn't fly when you're trying to at least make it credible for someone who's never seen Transformers. So on Cybertron, they have to have, I created all of them having this endoskeleton, this underskin. É claro que é sempre meio difícil você realmente reconhecer de fato todo o trabalho que foi feito ali, principalmente quando você não gosta muito do que foi feito. Porém, confie em mim, até o final do vídeo você vai reconhecer todo o trabalho que teve nesse filme aqui, que é claro também se replicou em todos os outros filmes da franquia dos Transformers. Os designs foram
extremamente pensados e trabalhados tanto para seguir as ideias e planos do Michael Bay, quanto também para os brinquedos, né? Até porque, como eu disse, a Hasbro era dona deles, então os designs tinham que dar para serem replicados com os brinquedos e não podiam ser algo totalmente que não desse para fazer de jeito nenhum. We had some serious, I guess, Transformer, just total head geeks that have been, know the lore backwards and forwards, that we would vet this stuff through. A grande graça dos Transformers é eles conseguirem se transformar, e isso também é a graça deles nos brinquedos, então não seria muito legal se um brinquedo não conseguisse se transformar num carrinho. E por falar em carrinho, né, o Michael Bay foi extremamente específico e rigoroso na escolha dos carros que ele queria que estivessem dentro do filme dele. Um bom exemplo é o que aconteceu com o Bumblebee. Muita gente que era fã dos desenhos clássicos e dos quadrinhos ficou um pouco revoltada do fato do Bumblebee não ser um Fusca igual ele era, né? Mas isso foi algo que o próprio Michael Bay vetou logo de cara com todas as forças, porque ele não achava que um Fusca era um carro muito badass. E sendo bem sincero, eu até que agradeço ele, porque olha, eu virei um fã do Camaro amarelo por causa do Bumblebee. But I saw this car. They didn't know what kind of car it was going to be, but now it's the Camaro. And what I liked about it, it kind of had a retro look, it was a muscle car, and just right then and there I knew it was Bumblebee. Inclusive, na cena em que o Sam, né, acaba indo comprar o carro com o pai dele, a gente meio que tem uma referência, né, e até que uma tirada de onda com o pessoal que prefere o Fusca, com o Bumblebee abrindo a porta ali, batendo com tudo naquele Fusca que tava do lado dele e o cara tava tentando vender pro Sam. Mas além do Bumblebee, o próprio Jazz, o Ratchet e o Optimus foram carros muito mexidos e feitos só pro filme. Mas a sorte da produção foi que a GM acabou ajudando demais com vários carros, já que imagina a produção desse filme com toda a dificuldade de manter tudo isso daqui dentro do orçamento dele. Isso até considerando que, pelo que eles disseram, né, eles destruíram só nesse primeiro filme de Transformers em torno de uns 200 carros. Então imagina só o prejuízo que isso não podia dar se não fosse esse acordo com a GM. Listen, when you're making a movie for 145 million, sounds like a lot of money, it was tough to fit this movie in that box. Fora isso também, falando em acordo, o próprio exército americano ajudou demais o filme, fornecendo vários veículos, com alguns até bem secretos para as filmagens de muitas cenas. O que foi só possível graças à grande relação, né, que o Michael Bay já tinha com o exército americano graças ao Armageddon, que se você não sabia, foi ele que dirigiu. Dessa forma eles conseguiram usar diversos veículos, mesmo que alguns fossem vilões, né, já que os Decepticons que normalmente se transformavam em veículos militares, e também conseguiram filmar em várias bases militares em diversas cenas ao longo do filme que a gente vai tendo. He loves the military. He knows how to portray the military to make us look good, and so it seemed like a win-win. And people love bad guys. The fact is, I mean, what's cooler than Darth Vader? Bom, veículos caros, locações malucas, efeitos práticos e, é claro, né, muitos e muitos efeitos especiais na pós-produção. Desde o início, Michael Bay deixou bem claro que ele queria aquele robôs o mais realista possível, e não à toa, eles demoravam muito para ser feito, coisa de cada um deles demorar uns meses para estar pronto. O Optimus Prime, por exemplo, tinha mais de 10 mil partes criadas uma a uma manualmente, algo tão complexo que simplesmente, por exemplo, né, numa cena com 3 robôs ali juntos, demoravam horas e horas, mais de 1 ou até 2 dias para se renderizar só um frame do filme. If a frame has 3 robots in it, it takes 38 hours to render 1 frame of film. Bom, e na criação de tudo aquilo, o Michael Bay utilizou muitas animações ao invés de criar storyboards, e dali eles faziam as cenas do filme. O motivo acaba sendo que, pro Michael Bay, aquilo se saiu melhor no filme que eles estavam fazendo. Então calma, que isso daqui não é uma regra, né? Não significa que se você criar uma animação vai sair melhor do que um storyboard para você criar depois o projeto e a cena como um todo. O mais provável mesmo é que as animações saíam melhor, já que eles já conseguiam ter uma visão bem melhor de todos os movimentos e dos espaços em que os robôs estariam, né, tamanho e tudo mais. It's basically a Saturday morning cartoon of the movie. From that, they'll show us what's going to happen. You can work out some very complicated camera moves, especially when you're working with a height difference of 28 feet, 40 feet.
O importante mesmo é que dessa forma eles conseguiram trabalhar melhor as físicas com essas animações, além das diferenças de tamanhos entre os personagens, e por mais que tenha muito CGI, a gente viu que o Michael Bay mesclou bastante cenas com efeitos práticos e especiais, o que ao longo do filme, né, ajudou bastante o pessoal da pós-produção, mas ao mesmo tempo trouxe alguns outros desafios que eles tiveram que resolver depois. Um exemplo disso é o fato deles estarem gravando um filme com robôs gigantes sem eles na maior parte das vezes ali no set. Com isso, não dava pra você gravar as cenas tão fechadas ou próximas, já que na verdade não tinham só os atores ali na cena, tinham vários robôs às vezes ali em volta, gigantes, né? Então se você filmasse tão fechado, você ia cortar, não ia ter nem espaço pra colocar eles ali. Mas é aí que tá o problema. Como que você vai trabalhar se você não sabe como que ali na cena vai estar a questão de escala e proporção desses robôs, que você ainda não tem muita ideia de qual que vai ser o real tamanho deles? Bom, isso foi um problema que eles resolveram com umas artimanhas, né? Tanto com as animações, que já davam uma noção do tamanho dos robôs enormes ali, quanto também usando uns pedaços de ferro que eles iam posicionando em cena. Ou seja, as atuações, como principalmente, né, a do Shia LaBeouf, que na maioria do filme ele dá um show, né? Ele grita pra todo lado, ele interage muito com os robôs, e isso tudo de uma forma bem natural, né? Que não fica bem estranha, já que é bem normal a gente ver essas interações de real com 3D sendo extremamente mal feita ou minimamente estranhas. E além disso, também teve o trabalho de toda a equipe ali em volta, né, que teve que se acostumar e entender que tinham robôs ali que seriam acrescentados depois, que foram tudo isso daí chave pra tudo dar certo no final. Mas espera aí, né, que pra tudo dar certo, você aí, se você tá gostando do vídeo, tem que deixar o seu like aqui embaixo pra mostrar que você tá gostando desse vídeo, que você curte esse modelo aqui com vídeos mais trabalhados, né, com mais detalhes e curiosidades de produções de filmes e quem sabe séries também. E é claro que além do seu like, aproveita agora também para se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, e com certeza você não vai se arrepender. Bem, o trabalho do pessoal dos efeitos especiais foi muito difícil nesse filme aqui, já que os robôs não só tinham que ser super realistas, mas também fazer vários movimentos e acrobacias meio ninjas, né? Então, primeiro, para começar todo esse processo criativo, eles precisavam criar animações para mostrar, né, pro Michael Bay, por exemplo, tudo que eles conseguiriam fazer de fato acontecer. Por exemplo, eles perceberam que quanto mais perto da câmera eles estavam, mais rápido os robôs podiam se mover, mas ao contrário, né, quanto mais longe, eles precisavam diminuir um pouco a velocidade dos robôs. Só que além disso, para complementar esse trabalho dos animadores, o Michael Bay gravou várias sequências de luta feitas por coreografistas profissionais para ajudar esses animadores aí a fazer essas sequências de luta desses robôs, dos quais além disso também precisavam passar várias expressões e acima de tudo se transformar, né? Michael stressed to us how important it was to get the performance to read in the eyes. The majority of the performance is sold in the eyes. O grande show de Transformers, querendo ou não, são as transformações. E acredita em mim quando eu falo que a complexidade delas é extremamente maluca. Desde a animação de cada partezinha do robô que você vê ali na tela, até mesmo o comportamento delas no espaço de acordo com as leis da física. Se você já tá achando isso aqui difícil e complicado, calma que vai ficar ainda mais, porque cada vez mais ao longo do filme vai surgindo mais alguns problemas com cada coisa que eles tentam fazer. Quando você vê ali uma transformação na tela em Transformers, saiba que todas aquelas pecinhas e detalhes ali são individuais, o que significa que eles podiam fazer literalmente o que eles quisessem com cada uma daquelas peças. Every single transformation in this movie is done as if these transformations were actually taking place in real space and in real time. There's engine pieces, there's gears, there's the headlights, the trailer hitch, tires. They could do whatever they wanted to each individual part. Acontece que é daí que surge um outro problema, que é fazer tudo isso aí junto, interagir com o mundo real, digamos assim, e ainda por cima, você fazer tudo aquilo ali ter o máximo de realismo possível, o que, acredita em mim, não é nada fácil. Para essa missão aqui super complicada, os caras criaram diversas layers de texturas, até mesmo para as partes de dentro dos robôs, não deixando assim aquele 3D liso, adicionando assim detalhes como arranhados ali para evitar ficar realmente
realmente com uma cara de CGI. O que, por sinal, né, curiosamente gerou um outro problema, já que até mesmo depois deles corrigirem, você consegue reparar nos filmes de Transformers uma certa discrepância. Isso já que enquanto os carros ali em Transformers são todos polidinhos, eles brilham, são limpinhos, os robôs por outro lado até brilham um pouco, mas se você reparar bem, eles têm várias sujeiras ali neles. Isso fora também os arranhados que você não vê nos carros. The hardest part about this film is we don't have real robots, we have real cars, and the real cars, they're buffing. Acontece o seguinte, né, para resolver um outro problema, eles precisavam acrescentar mais texturas, né, como essas daqui de sujeira, mas ao mesmo tempo os carros também tinham que brilhar, então para isso eles adicionaram outras camadas, como por exemplo a da camada de tinta dos carros que reflete e você consegue ver até mesmo algumas partes dos robôs também refletindo em alguns momentos. The hard part was trying to find a balance of dirt and aging to add to the robots that didn't make it look implausible that they could have come from this very clean car. Algo que, acredita em mim, né, foi outro grande problema durante a produção do filme, essa questão de refletir. Isso já que, bom, a gente tá falando aqui de 2006, 2007, uma época que a gente tá falando já de 20 anos atrás praticamente. E se você não era nascido ou só não se lembra direito, naquela época a tecnologia, por exemplo, de Ray Tracing, né, pra gente fazer esses reflexos digitalmente, era muito menos desenvolvida do que ela é hoje. Por causa disso, fazer esses robôs todos refletirem tanta coisa assim, né, vários reflexos de luzes e também de objetos em cena, era extremamente complicado com a tecnologia que eles tinham na disponibilidade deles na época. Por isso, uma das saídas foi adicionar essas várias camadas de sujeira nos robôs, o que, querendo ou não, surgiu aquele outro problema, né, dessa discrepância entre os carros brilhando e os robôs sujos. Mas daí eles corrigiram esse outro problema, adicionando muito, mas muito detalhe por cima dessa sujeira. Se você for parando alguns momentos em Transformers, por exemplo na cena em que todos os Autobots chegam ali na casa do Sam, você consegue ver eles refletindo tanto as luzes, né, que eles foram adicionando em algumas partes ali dos robôs já transformados, os reflexos das luzes, quanto também se você aproximar até um pouco mais, você vê o reflexo do próprio robô ali na lataria dele. The robots are shiny, they have glass, they have metal, they have painted surfaces. The entire environment has to reflect, so every single shot has an environment recorded for it that gets now projected onto the robot, otherwise it will look phony baloney. Parece extremamente complicado e complexo, e na realidade todo esse filme aqui foi extremamente complicado e difícil. Imagina você depois de já ter feito toda essa trabalheira aqui na produção, desde a gravação das cenas, ou então na pós-produção, adicionando todos aqueles robôs ali, cada detalhe que a gente falou aqui no vídeo, e depois ainda ter que arrumar a questão toda da composição das cenas, tudo mais, correções aqui e ali, meu, é muita coisa. Por isso um trabalho tão difícil e complicado assim realmente merece o seu reconhecimento, e Transformers tem sim os seus defeitos, mas com certeza, pelo menos pra mim, tem muitos outros pontos extremamente positivos. Então agora, deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião aí, né, o que você achou de todos esses detalhes e curiosidades que a gente falou dessa produção imensa e mega complicada de Transformers. E é claro, né, pra reconhecer um trabalho tão grande, também reconhece esse vídeo aqui que foi extremamente difícil de fazer. Então aproveita agora pra deixar o seu like aí embaixo se você ainda não deixou, e também pra se inscrever no canal pra não perder mais vídeos como esse daqui, que eu tô tentando sempre trazer vídeos com bastante qualidade sobre filmes e séries aqui pra você. E agora, se você já quiser continuar assistindo mais vídeos aqui do canal, assista esse vídeo aqui que tá aparecendo na tela e que eu tenho certeza que você também vai gostar.